Olá, estamos de volta com o Senado agora. O governo pede aos senadores para barrar projetos dos deputados que tragam mais gastos e riscos econômicos. O temor das pautas bomba aumentou depois de o presidente da Câmara anunciar que está na oposição. O líder do PMDB trouxe para o Senado o recado do vice-presidente da República. O presidente Michel Temer estava bastante preocupado e fez um apelo muito firme, a pauta que está sendo elaborada na Câmara dos Deputados e que está chegando ao Senado e que nós, muitas vezes aqui estamos convalidando essa pauta de votações que veio da Câmara, é uma pauta extremamente perigosa. Uma dessas pautas bomba está sendo votada na Câmara nesta semana. É a proposta de emenda à Constituição que vincula os salários de advogados públicos e delegados da Polícia Federal à remuneração dos ministros do Supremo. Eles passariam a ganhar mais de R$30 mil. O governo é contra. O Senado seria uma espécie de para-choque, né? Um amortecedor dessas pautas que, sem dúvida nenhuma, não cabem no Brasil que nós vivemos hoje. O presidente do PSDB avisou que, com a oposição, não adianta contar. Se o governo não consegue reunir pelo menos a sua base para dar sustentação aos seus projetos, obviamente não tem autoridade de cobrar da oposição solidariedade que ele não consegue entre os seus, entre os que o apoiaram. Além de barrar os projetos que criam gastos, os governistas querem aprovar os que aumentem a arrecadação. Um deles eleva impostos sobre a folha de pagamentos das empresas. O texto tranca a pauta do Senado na próxima semana, mas o Palácio do Planalto enfrenta resistências. Nós temos, evidentemente, preocupação com a reoneração da folha de pessoal. Ela pode dificultar o reaquecimento da economia, mas o prazo é na próxima semana. Na próxima semana é que ela vai trancar a pauta e, a partir daí, nós vamos começar a decidir. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a mensagem do governo federal que solicita autorização para contratar empréstimo com os Estados Unidos no valor de até 245 milhões de dólares. A quantia servirá para comprar 36 caças suecos para a Força Aérea Brasileira. Anunciada em 2013, a aquisição faz parte do projeto de compra e transferência de tecnologia chamado FX2, que foi iniciado em 2008, substituindo o programa implantado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 10 anos antes. O plenário do Senado também aprovou nesta quarta-feira indicações para cargos no governo. Na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, Ricardo Fenelon Júnior e José Ricardo Botelho de Queiroz serão diretores. E Esdras Dantas de Souza e Fábio George Cruz dos Santos foram reconduzidos para o Conselho Nacional do Ministério Público. Já o projeto de lei que aumentaria a arrecadação dos municípios por meio de correções na cobrança do IPTU, de autoria do senador Fernando Bezerra Coelho, foi rejeitado pelos parlamentares. Na primeira reunião de trabalho após o recesso, a comissão criada para analisar propostas da reforma política começou a discutir um projeto que pode agilizar a aprovação de muitas mudanças na legislação eleitoral. O Senado recebeu no dia 15 de julho o projeto de lei da Câmara número 75. Com o objetivo de acelerar a tramitação, ele reúne todas as chamadas propostas infraconstitucionais relacionadas à reforma política. Ou seja, matérias que alteram apenas leis que não estão na Constituição. Eu vou agregar a esse projeto alguns temas que nós já votamos aqui em projeto de lei separado. Por quê? Porque ao colocar aqui como emenda e a gente votando, nós vamos remeter à Câmara e a Câmara irá diretamente no plenário só apreciar aquelas emendas que nós colocamos aqui. Ou seja, nós teremos uma apreciação expressa daquilo que nós já discutimos nas duas casas, mas que não foram votados nas duas casas ainda.
A comissão vai priorizar agora o projeto que veio da Câmara. Entre outros assuntos, ele trata de mudanças no calendário eleitoral, regras de filiação e propaganda partidária. Mas, provavelmente, o maior desafio dos parlamentares será o de propor ao país um novo modelo de financiamento de campanha eleitoral, um dos pontos mais polêmicos de toda a reforma. Além dos projetos de lei, tramita na Câmara uma proposta de emenda à Constituição que trata também de financiamento público e privado de campanhas. Mas, por falta de acordo, os deputados ainda não votaram esse ponto em segundo turno. Enquanto a gente não souber se o financiamento vai ser privado e público, ou não vai ser privado, portanto, só financiamento público, enquanto nós não soubermos isso, qualquer outra definição, ela ficará prejudicada, porque amanhã, se não passar no segundo turno o financiamento privado, nós vamos ter que discutir aqui um modelo de financiamento público. Porque senão não terá financiamento na campanha. Não terá o privado, o público não está regulamentado. O tempo é muito curto, nós temos que apreciar essas matérias, dar uma satisfação para a opinião pública até o final de setembro, para que possa ser, essas mudanças, essa reforma política possa valer e funcionar nas eleições de 2016. Foi adiada a instalação da comissão especial criada para analisar o projeto que acaba com a participação obrigatória da Petrobras na exploração do pré-sal. Os senadores não chegaram a um consenso sobre a escolha do relator da matéria no colegiado. A Comissão de Educação realizou uma audiência pública nesta quarta-feira para debater os programas de incentivo à educação do governo federal, FIES, Pronatec, Ciências Sem Fronteiras e PIBID. Hoje, 45% dos estudantes de ensino superior são financiados por programas governamentais, como o FIES ou o ProUni. Foi o que disse o secretário executivo do MEC, que garantiu a continuidade do Ciências Sem Fronteira, programa que já enviou 75 mil alunos de graduação para universidades no exterior, classificadas entre as melhores do mundo. Nós estamos reformulando o programa. Tem universidade que me cobra $30 mil para o estudante ficar lá. A bolsa dele é o quê? 15. Então, veja, eu pago 30 para o estudante poder estar numa grande universidade, que nós estamos negociando isso, para que a gente possa ter, de fato, os estudantes colocados nas melhores universidades, mas em condições diferentes pela escala que tem o programa. A presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, concorda que o Ciências Sem Fronteira tem dado ótimos resultados, mas criticou o modelo de custeio do programa, que usa recursos destinados à ciência e tecnologia. Ele é relevante, nós somos a favor, é importante, porém usou dinheiro que não era destinado para ele. Não pode voltar atrás. Mas o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, se os senhores olharem, ele não é desenhado para dar bolsas de estudo, em especial para graduação. Para o representante da UNE, o perfil das universidades mudou a partir do FIES, que possibilitou o acesso de alunos de baixa renda à universidade. Mas o aumento dos juros do financiamento estudantil, que passou de 3,4% para 6,5% ao ano, vai ser prejudicial. Nós somos frontalmente contra o aumento dos juros do FIES, até porque ele contradiz uma outra medida que vem sendo tomada também, que nós consideramos justa. O critério de renda, né, para poder contemplar os estudantes das classes mais baixas, nós achamos que é justa, né? São esses estudantes que mais necessitam. Mas, por outro lado, como é que se agora nós vamos diminuir, nós vamos colocar um critério para uma renda menor, nós vamos aumentar os juros? Quer dizer, são essas pessoas que são mais pobres vão ter que pagar os juros mais altos. E antes de nos despedirmos, uma pequena correção. No início desta edição do Senado Agora, nós dissemos aqui que o Senado aprovou um empréstimo que o governo brasileiro pode fazer com os Estados Unidos de 245 milhões de dólares. Na verdade, o empréstimo é de mais de 16 bilhões de reais ao todo. Uma parte em dólares, esse valor que você ouviu, 245 milhões, e o restante em coroas suecas. E esta edição do Senado Agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Até a próxima.